Módulo 2, aula 10. Medidas de controle, proteção individual. Vamos continuar ainda falando de medidas de controle, conforme estabelecido na NR10. EPI. No item 10.2.9.1, a NR10 trata dos EPIs. Ela diz o seguinte: nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos. Veja que ele está chamando EPI, mas diz que só depois que as medidas de proteção coletivas não forem suficientes para controlar os riscos, é que nós vamos adotar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, específicos e adequados às atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto na NR6. É uma tendência muito grande quando se fala de segurança. Primeiro item que se pensa, usar EPI. Esse daí tem que ser praticamente um dos últimos elementos que a gente vai usar. Vamos tentar primeiro estabelecer medidas, eliminar a fonte de perigo, ou então estabelecer medidas de controle coletiva, porque o EPI é individual. Quando a gente trata de medidas de proteção coletiva, nós estamos pensando em todo mundo. Quando eu estou falando em EPI, eu estou falando do uso de um equipamento próprio para proteção de uma única pessoa. Se eu deixar de usar aquela proteção, por algum motivo acidental ou não, eu vou estar expondo a pessoa a uma condição de risco. Falando em EPIs, luvas isolantes. Para as manobras de equipamentos energizados ou desenergizados que podem ser energizados acidentalmente, devem ser usadas luvas isolantes, se você estiver próximo das partes energizadas, logicamente. Não deve ser deixado de utilizar sobre as luvas isolantes luvas de vaqueta. Por quê? Porque a luva isolante ela é uma luva que tem uma característica de ser muito frágil. E quando você está fazendo o uso da luva isolante, você corre o risco de, por exemplo, ter uma perfuração. Então, a luva de vaqueta é uma luva mais forte com o propósito de garantir uma resistência mecânica sobre a luva isolante de borracha. As luvas isolantes destinam-se a proteger o trabalhador contra a ocorrência de choque elétrico pelo contato das mãos com instalações ou partes energizadas em alta ou em baixa tensão. Há luvas para vários níveis de isolamento e em vários tamanhos, que devem ser especificados, permitindo, assim, o uso correto da luva em cada situação. É comum você escutar falar de uma pessoa que tem uma mão grande e der uma luva número 9 para ele usar. Não entra, não encaixa. Ou uma pessoa com mão pequena com uma luva número 11. Folga, fica ruim de trabalhar. E em termos de tensão, essa tabelinha resume a classe de tensão das luvas isolantes. Então eu tenho uma primeira classe aqui, que é uma luva de classe 00, é uma luva que tem uma informação indicada na cor bege, que ela é para um uso até 500 volts, tem uma tensão de ensaio de 2.500 volts e ela, nos ensaios destrutivos, não pode se romper antes de 5.000 volts. Esses ensaios são os ensaios periódicos que tem que ser feito na luva. Quando se manda uma luva para o ensaio, e aí você vai estar falando de todos os equipamentos que têm isolação de borracha que você tem que mandar para o ensaio, no caso específico da luva, a tensão de ensaio tem que ser 2.500 volts. Nessa situação, eu estou falando de 5 vezes mais. Se ela romper, se ela abrir, ou seja, ou se ela tiver com uma baixa isolação, ela tem que ser descartada. E aí você vai subindo os níveis de tensão de uso. 1.000 volts, 7.500, 17.000, 26.000, 36.000. Usuais são 500, 1.000 e 17.000 volts. Branca, verde e laranja são pouco utilizadas aí nas indústrias de uma forma geral. As luvas devem estar sempre em perfeitas condições e elas têm que ser condicionadas de forma adequada,
evitando-se assim os danos às mesmas. Antes de se utilizar uma luva, as mesmas têm que ser vistoriadas. Se elas tiverem furo, se ela estiver rasgada, se ela tiver um desgaste intenso, as luvas precisam ser descartadas. Por quê? Elas criam microfissuras e deixam de ter a proteção para a qual elas foram projetadas ou planejadas. As luvas devem ser enviadas periodicamente para ensaios, principalmente ensaio de isolação, conforme a orientação dos fabricantes ou, no máximo, a cada 1 ano. Tem que ser verificada na luva a etiqueta de teste. Aqui tem um exemplo. E, nesse caso aqui, ela diz que o ensaio elétrico dessa luva valia até novembro de 2014. Tem um código de rastreabilidade que você utilizava para poder saber se essa luva estava ou não em condições ou dentro ainda do prazo de utilização. Se ela estiver fora do prazo de validade, a luva não deve ser utilizada. Mangas isolantes. As mangas isolantes destinam-se a proteger o trabalhador contra a ocorrência de contato pelos braços e antebraços. São instaladas para uso em instalações ou partes energizadas. Devem ser usadas em conjunto com luvas isolantes e devem ter o mesmo processo de verificação antes do uso e quanto a ensaios periódicos de isolação. Veja aqui que na foto a gente consegue identificar aqui uma luva amarela e uma manga isolante, também amarela. Se nós voltarmos lá naquela tabelinha que a gente viu, quando eu olho essa informação amarela, eu sei dizer que esses equipamentos são para uso em 17.000 volts. Calçados de segurança. Calçados de segurança servem proteção dos membros inferiores contra agentes mecânicos e contra choques elétricos. Destinam-se a proteger o trabalhador contra acidentes originados por agentes cortantes, irregularidade ou instabilidade de terreno, quedas de escorregão e fornecer isolamento elétrico. Devem ser verificados antes do uso e devem ser ensaiados periodicamente da mesma forma que as luvas. Aqui nós temos um exemplo de um calçado isolante de média tensão. Não é comum se ver um calçado isolante de média tensão. Via de regra, se utiliza principalmente os calçados isolantes de baixa tensão, mas esse daqui é um exemplo de um calçado isolante de média tensão. Medidas de controle. Vestimentas. As vestimentas dos trabalhadores devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Condutibilidade. Vamos olhar a seguinte situação. Uma pessoa que está trabalhando numa rede energizada lá em cima, no alto de uma torre, que entra no potencial, ele precisa usar uma luva, uma roupa adequada à condutibilidade e influência eletromagnética. Via de regra, nas indústrias, esses dois elementos são poucos utilizados. Preocupa-se muito mais com a questão da inflamabilidade da roupa, ou seja, da facilidade dela pegar fogo e continuar queimando. Então, nas vestimentas, vamos pegar um exemplo de uma vestimenta de segurança para proteção do corpo todo contra arco voltaico e agentes mecânicos. Uma vestimenta tipo classe 4, que a gente pode ver aqui, eu vou ter um blusão ou uma jaqueta que vai ter um ATPV maior que 40 calorias por centímetro quadrado. Nós não vamos estudar isso, mas o ATPV é justamente a capacidade que a roupa tem de resistir a uma energia incidente, no caso aí, até 40 calorias por centímetro quadrado. E do mesmo jeito, tem uma calça com ATPV menor do que 40 calorias por centímetro quadrado. Para proteção de cabeça, são utilizados capacetes de segurança, visando proteção contra impactos e contra choques elétricos.
A proteção contra o arco elétrico é feita através de uma vestimenta adequada, que pode ser um capuz completo ou uma balaclava. Veja que o capuz que a gente está olhando aí tem um ATPV de 47,8 calorias por centímetro quadrado, previsto por uma classe de risco de nível 4. Não vamos entrar em detalhe, de novo falando da mesma situação, mas é para trabalho normalmente numa instalação de média tensão. Atenção quanto aos adornos. Faz parte da NR10 um item específico que diz o seguinte: é vedado o uso de adornos pessoais nas proximidades dos trabalhos, com instalações elétricas ou em suas proximidades. Pode ser um crachá, aliança, um crucifixo, um bracelete. A norma é clara em relação a isso. Quem não gosta muito de imagem, a própria imagem justamente mostra uma aliança que arrancou o dedo de uma pessoa ou danificou o dedo de uma pessoa. Então, a esposa vai entender, você tem que explicar para ela que você vai tirar a aliança somente o instante de trabalho, justamente por uma questão de proteção sua. Porque é melhor ficar um tempo sem a aliança do que chegar em casa sem o dedo. Terminamos dessa forma o módulo número 10 e eu desejo a vocês uma boa sorte na prova que vocês vão fazer. Até o próximo módulo.